Querido irmão, boa tarde, boa noite. Não sei em qual horário você está assistindo a esse culto. Eu sempre tenho falado com vocês, isso aqui não é assistir a um culto, é cultuar a Deus. E nós somos muito agradecidos e nos sentimos muito honrados pela sua presença aqui conosco. O canal é Igreja Cristã Evangélica do Maracanã, ICE Maracanã. Você é muito bem-vindo, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, isso ajuda a promover a nossa mensagem, a nossa fala. Se tiver dúvida ou alguma questão, deixe na descrição do vídeo que teremos prazer de interagir com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Daniel capítulo 6 é o nosso texto de hoje, dentro da cova dos leões. Eu não vou ler o texto todo, mas eu sugiro que você faça a leitura do texto completo. Ele vai do verso 1 ao verso 28. Mas é um texto grande e nós não temos esse tempo todo para fazer a leitura dele todo aqui, mas você pode fazer. Mais do que pode, deve. Então, em Daniel capítulo 6, verso 1 ao verso 4, nós vamos começar assim. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Capítulo 6, versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Depois, verso 19 até o 23. Logo ao alvorecer, o rei de Israel levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado em Deus até aí. Então eu peguei algumas partes que são bastante importantes, muito importantes, enquanto que todo o texto é relevante, eu deixarei para o irmão, para a irmã, fazer a leitura aí onde você estiver. O que nós precisamos entender sobre essa história? É uma história que de tempos em tempos eu volto a falar sobre ela. Agora ela estará gravada aqui no nosso canal do YouTube e eternizando então essa minha fala, deixando aí por muito tempo para as pessoas poderem assistir e para que as pessoas possam ser abençoadas por meio dessa palavra. De tempos em tempos gosto de refletir sobre Daniel, sobre a cova dos leões, sobre os amigos de Daniel. Quem sabe no futuro até uma série de sermões aqui no livro de Daniel. Daniel, ele está dentro da cova dos leões, mas qual que é o contexto dessa história? Bom, primeiramente você tem que se lembrar que Daniel ele era um prisioneiro de guerra há algum tempo. Daniel foi levado para a Babilônia, ele foi levado para essa região quando Israel foi tomada. Israel foi tomado e Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia. Então Daniel ele era um prisioneiro de guerra. Quais são as características do Daniel? O que a Bíblia fala? Jovem, sem defeito físico, boa aparência, culto, um rapaz inteligente, capaz de servir no palácio e mestre em vários campos do conhecimento. Diz que Daniel não era um conhecedor apenas de uma área do conhecimento. Daniel ele era um conhecedor de muitas áreas do conhecimento.
Hoje é bastante interessante essa questão, porque quanto mais se estuda, menos a gente sabe. Se você pega um aluno, um formado ali no bacharelado em teologia, então ele estuda várias correntes, várias matérias, várias disciplinas. Se você faz uma pós-graduação, você faz, por exemplo, a pós-graduação no livro de Provérbios. Se você faz um mestrado, como é o estudo que eu fiz há alguns anos, eu trabalhei apenas a disciplina de crianças no livro de Provérbios. E um doutorado futuro, se um dia eu fizer, eu quero estudar apenas o que significa sabedoria dentro da educação de crianças, dentro de Provérbios, dentro da Bíblia. Ou seja, quanto mais você estuda, menos você vai sabendo. Você vai sabendo muito acerca de apenas um assunto específico. Aqui Daniel diz que não. Daniel ele era inteligente e capaz de servir em vários assuntos diferentes. Um rapaz crente, muito crente. O reino que estava dominando aqui no capítulo 6, eu falei de Babilônia, não está errado. Aqui no capítulo 6 é porque o reino Medo-Persa, ele começa a dominar o mundo nesse momento. Então, a partir de agora, já é aqui o outro tipo de reino, um outro tipo de estrutura de poder. Aqui já é o reino Medo-Persa. E qual que é o status aqui? Ele era, nesse momento, supervisor e ele era, nesse momento, um futuro governador de várias províncias. E qual que era o problema, então? Um estrangeiro tomando um lugar importante no reino e ele acabava sendo vítima aqui de muita inveja das pessoas. Muita gente, muitas pessoas com muita inveja de Daniel. E o que acontece? Quais eram os riscos disso? Daniel perder a vida. Mesmo assim, o histórico de Daniel era um histórico de uma pessoa totalmente fiel aos seus princípios. Agora, por que Cova dos Leões? Por que esse rapaz que vinha se tornando um supervisor sobre vários governadores, um rapaz que vinha se tornando aí uma pessoa importante, quem sabe viria a ser o grande governador, o governador geral de várias... Vamos pensar em vários estados ao mesmo tempo, ele poderia ser ali o governador, um braço do governo, do rei, fiscalizando várias províncias. O que fez esse homem parar na Cova dos Leões? O que faz esse rapaz sair de um lugar de destaque para o mais fundo, para um lugar mais fundo, para um lugar de tanta dificuldade? Precisamos entender. O governo persa, ele dividiu o reino em províncias. Então havia aqui várias províncias. E os sátrapas, eles eram uma espécie de administradores dessas províncias. E sobre essas províncias, você tinha então 120 dessas pessoas. Sobre essas 120 pessoas, 3 governadores. Três pessoas que iriam fiscalizar essas pessoas que estavam governando essas províncias. Daniel era uma dessas 3 pessoas, e mais, Daniel era o supervisor que mais tinha destaque. Tanto que o rei diz, olha, daqui a pouco eu vou colocar esse Daniel, mesmo sendo um estrangeiro, eu vou colocar esse Daniel para ser o governador dos governadores. Ele seria, então, uma espécie de assessor direto do rei para todas essas províncias, para todos esses estados. A inveja surgiu, ela brotou ali nos inimigos de Daniel. Então eles tiveram uma grande ideia. Nós precisamos pegar Daniel em alguma falha. Nós precisamos entregar Daniel para o rei em alguma falha. Então qual que foi a ideia deles? Eles chegaram no rei e disseram, rei, por que nós não editamos um decreto? E esse decreto poderia ser o seguinte, olha, qualquer pessoa que adorar a qualquer outro deus, que não seja o rei, que não seja os deuses, os deuses persas, que não seja o próprio rei, ele vai ser punido. E aí o rei, ele sela esse decreto. Esse selo do decreto nessa época, nem o próprio rei poderia voltar atrás. Tanto é que quando o rei percebe que Daniel tinha descumprido o seu decreto, aqui o rei, ele fica angustiado, ele fica sem dormir, ele fica sem comer, ele perde o sono. Mas um decreto do rei da Pérsia não poderia ser revogado nem pelo próprio rei. Ninguém poderia revogar.
Então essa era a ideia. E ainda sugeriram mais, olha rei, e como punição para quem descumprir o decreto, ele vai ser jogado na cova dos leões. Ele vai ser jogado para ser comido pelos leões. E o que nós temos, o que nós sabemos que o texto bíblico nos informa? Que Daniel orava 3 vezes ao dia e que Daniel, por orar 3 vezes ao dia, ele foi condenado à cova dos leões. Depois ele foi liberto dessa cova e ele pôde ver ainda os seus inimigos serem devorados pelos leões. Isso aqui não demonstra nenhuma alegria da parte de Daniel, nem um senso de vingança, nenhuma alegria, mas era o costume da época, era assim que as leis se desenvolviam nesse período. E Daniel, então, ele pôde não apenas ser liberto da cova dos leões, como ver ali os seus companheiros, os seus inimigos, aliás, melhor dizendo, sendo jogados e consumidos pelos leões com seus filhos, as suas esposas, até consumido até os ossos. Assim é a narração, assim é a narrativa bíblica. Querido irmão, essa é a história, uma pena de morte muito diferente para o Daniel. Vocês sabem que existem na história da humanidade, o ser humano ele é capaz de construir ações de muita bondade. O pior dos criminosos, ele é capaz de produzir ações de bondade. Ele é capaz de proteger alguém, ele é capaz de... Aqui durante a pandemia no Brasil, nós temos visto coisas acontecerem com atitudes muito sublimes das pessoas, sabe? Pessoas assim sublimes, pessoas que cuidam realmente dos outros, que amam, que são capazes de fazer coisas maravilhosas pelo próximo. A nossa igreja, a nossa comunidade mesmo, tem feito coisas maravilhosas pelo próximo. Mantido algumas pessoas, mesmo sem essas pessoas trabalharem na igreja. A gente mantém o salário, mesmo que essa pessoa não esteja trabalhando. Cestas básicas, móveis, tantas coisas nós temos feito. Mas, por outro lado, o ser humano também ele consegue ser cruel quando ele quer ser cruel, especialmente quando ele não está sob o domínio do Espírito Santo. E nós temos penas de morte das mais diversas do mundo. Crucificação era uma pena de morte romana extremamente cruel, uma das mais cruéis da história. Na Ásia, especialmente na região da Índia, houve um período que a pena de morte era por pisão, por pisadas de elefante. A pessoa era colocada no chão e passava um elefante pisando em cima da pessoa. Cadeira elétrica, apedrejamento, garrote, que é uma espécie de forca que é colocado no pescoço da pessoa e torcido até que ela pudesse morrer de asfixia, decapitação. Então você tem várias e várias penas de morte, das mais cruéis, das mais bárbaras que você pode imaginar. E a cova dos leões é uma dessas penas de morte. Nós não conhecemos bem. Nos meus estudos eu não encontrei basicamente nada que pudesse me explicar melhor sobre como era essa pena de morte. Mas ela é bastante razoável você imaginar como era. Um buraco grande, chamado de cova, né? Tanto que ele era a cova dos leões, chamado de cova. Essa cova, então, profunda. Os leões ali dentro desse buraco, provavelmente famintos, esperando alguém para devorar. Você imagina um leão que tem na sua essência o viver na selva, o viver livre. Ele vivendo ali trancafiado dentro de um buraco, e a pessoa então ela era jogada ali dentro e era, de acordo com o texto bíblico, colocada uma tampa em cima dessa cova. Essa cova de alguma forma ela era coberta, ela era tampada por algum objeto. Essa era a cova dos leões. Assim era exatamente a pena de morte, pelo menos uma delas, desse período aqui do reino Medo, do reino persa. E a gente conversa com vocês, meus irmãos, a gente fala um pouco agora, a gente pensa sobre os textos bíblicos, sobre essa história dos nossos dias como uma metáfora da cova dos leões. Pastor, o que é metáfora? Metáfora é uma comparação. A ideia de estarmos vivendo como se estivéssemos vivendo na cova dos leões. A morte por todos os lados, dias extremamente difíceis, difíceis financeiramente para tantos, difíceis fisicamente para tantos, dias difíceis emocionalmente para tantos. De fato, dias muito parecidos com os dias de Daniel, quando Daniel viveu ali naquele momento, uma noite provavelmente tenebrosa, uma noite ali, de fato, angustiante dentro de um buraco, cheio de leões, não sabemos quantos eram, mas esse buraco cheio de leões,
que poderiam devorar Daniel a qualquer segundo, a qualquer tempo, aquela noite de angústia, assim como noites que nós estamos vivendo nesse século 21, aqui no ano 2021, aqui no Brasil. E eu vejo a cova dos leões como uma metáfora da vida moderna, como uma comparação aos dias que nós estamos vivendo. E para Daniel foi uma história maravilhosa de livramento. Maravilhosa de livramento. E eu quero conversar com você, meu querido irmão, nesse texto, sobre algumas declarações que o texto fala sobre Daniel, que o texto faz, algumas declarações que são feitas pelo texto sobre Daniel, esse homem que viveu o antes, o durante e o pós-cova dos leões. Quais são as declarações que o texto faz ou ela que nos oferece sobre a cova dos leões? Primeiro, que não puderam achar em Daniel falha alguma, falta alguma. Inocente. Daniel era inocente. Queridos irmãos, que maravilha. Que coisa espetacular. Quantos de nós quantos de nós passaremos ou conseguiremos passar? Quantos de nós conseguiremos passar pela cova dos leões desses nossos dias sem que em nós seja encontrada alguma falta? Diz o texto que antes um pouquinho da cova dos leões, quando Daniel já era um supervisor, já era uma pessoa importante no reino, ele começou a receber relatórios, ele passava, o rei recebia relatórios dessas pessoas. E o texto vai dizendo, olha, Daniel não se achava nada de errado em Daniel, irmãos. Um político vivendo com todo o poder e não se achava em Daniel nenhum mal, nenhuma qualidade. Como eu fico hoje estupefado, como eu fico hoje admirado negativamente quando os crentes ficam passando pano ou arrumando desculpa para dizer, olha, não, o comportamento do político, não, todo mundo faz, isso aqui todo mundo fez, não, isso aqui todo deputado faz, todo vereador faz, todo prefeito faz. Eu fico assustado quando eu escuto esse tipo de discurso, especialmente para defender o político A ou o político B. Não, se não fizer, não vive. Daniel, o texto vai dizer que Daniel não foi visto com nenhum problema. Os colegas de trabalho de Daniel procuraram todo tipo de acusação contra Daniel. E o texto, no versículo 4, do 1 ao 4, o texto vai dizer que não encontramos em Daniel falha alguma. Daniel era fiel, Daniel era honesto, ou seja, ele não foi punido por aquilo que ele fez de errado. Então, procuraram primeiro coisas que Daniel fez, não acharam. Não achou nada. Na administração de Daniel, provavelmente nas riquezas que passavam na mão de Daniel, as questões políticas, os conchavos políticos, o dinheiro, os impostos, tudo que passava na mão de Daniel, não viram nada de errado na ação de Daniel. Então começaram a procurar para ver se Daniel deixou de fazer alguma coisa. Olha que interessante. Então já não era mais, Daniel não roubou, Daniel não usurpou, Daniel não politicou, Daniel não fez. O que eles foram atrás? Agora vamos ver o que ele deixou de fazer. Seria a história do crime culposo. Vou me aventurar aqui numa área, se eu estiver errado, vocês me desculpem que não é a minha área. Mas você sabe que existem crimes praticados com a vontade de quem o pratica, né, que são os dolosos, e crimes ou problemas ou coisas que são praticadas sem que a pessoa tenha vontade de fazer, que são os culposos. Os crimes culposos, desculpa aí algum termo técnico que eu possa estar me equivocando, mas quando o crime ou aquilo que a pessoa faz sem vontade de fazer, ele é estruturado em 3 partes. Ou é imperícia, ou seja, eu não tenho perícia, eu não sou perito para dirigir uma máquina, um trator. Eu vou lá e vou fazer e mato uma pessoa. Então eu era imperito naquilo. Ou eu era imprudente, eu fiz, mas eu não medi as consequências. Ou eu fui negligente. Dentro da legislação brasileira existe
Um crime baseado na negligência, naquilo que eu deixei de fazer. Tentaram achar em Daniel todas essas coisas e o texto vai dizer que não acharam em Daniel nenhum mal. Não acharam em Daniel nada. Daniel era íntegro. Daniel era totalmente íntegro. Um estrangeiro que sabia que ele poderia ter dificuldades em qualquer momento da vida dele. Um homem que veio de um outro país, um homem com toda dificuldade, conhecendo os rigores da legislação dos seus dias, conhecendo tudo aquilo que estava, com todo o dinheiro, com toda a fama, com todas as angústias de estar longe do seu país. Nada foi encontrado em Daniel, que ele pudesse ser encontrado como homem injusto, como homem desonesto. Em Daniel não foi achado nada. Não foi achado em Daniel angústia, não foi achado em Daniel desonestidade, não foi achado em Daniel brigas, não foram achadas em Daniel brigas, nada disso foi encontrado em Daniel. Meu irmão, você consegue perceber um homem vivendo sob pressão o tempo todo e nada, por mais que vasculhassem a vida desse homem, esse homem continua íntegro. Que coisa maravilhosa, não é, irmãos? Não é um belo exemplo para nós, não é um belo exemplo para nós. Não é um exemplo. Conta-se essa história é contada do Russell Shedd. O Russell Shedd já faleceu, era um grande homem de Deus, um pregador do evangelho, um homem bíblico, uma figura muito importante. Nós tivemos a honra de receber o Russell Shedd na nossa igreja um dia. Ele estava aqui no nosso seminário pregando e disseram, pastor, o Russell Shedd pode pregar domingo à noite aí na igreja, você quer? Eu falei, o que é isso, né? Claro que quero. Ele esteve, pregou, uma pessoa especial. Nesse dia, na época nós reunimos alguns jovens da igreja, fomos tomar sorvete, comer um salgadinho com o Russell Shedd. Isso é excepcional, uma pessoa especial. E tem uma fala de uma filha do Russell Shedd que é o seguinte, olha, eu acredito que todas as pessoas têm pecado porque a Bíblia diz, ou seja, o que a Bíblia diz eu não questiono, mas eu nunca vi um pecado na vida do meu pai. Irmãos, isso é uma coisa que é espetacular. Você morar com uma pessoa durante anos e anos e nunca ter visto o seu pai pecar. Queridos irmãos, me lembra demais a história de Daniel. Como é que pode essa história de Daniel? Mesmo ali, na cova do leão, iminente, mesmo com toda essa perspectiva de pressão, de dinheiro, de política, de liderança, tudo isso na cabeça do Daniel, não achou em Daniel nenhum erro, nada. A segunda expressão que eu acho que é fantástica aqui na vida do Daniel é a história, aqui está aí no versículo 3, que está aí no versículo 3, não, está aí no versículo 6 ao versículo 10, é a história que diz, olha, Daniel se ajoelhava e orava como costumava fazer. Irmãos, Daniel não foi orar perto da cova dos leões. Daniel, ele não orou porque ele tinha um perigo muito claro na vida dele. Porque ele tinha uma crise. Daniel não está orando porque está em crise. Qual poderia ser a crise? Olha, ou você serve ao rei, ou você serve a Deus. Daniel não está... Primeiro, não tem essa crise na cabeça do Daniel. A cabeça do Daniel é o seguinte, eu sei que eu vou continuar servindo a Deus e vou pagar um alto preço por isso. Mas não é por esse motivo que Daniel orava a Deus. O texto vai dizendo que Daniel ficou sabendo do decreto. Quando Daniel ficou sabendo do decreto, diz que ele vai para o quarto, a ideia de um lugar mais alto, e ele então vira para a janela, e ele vira para Jerusalém. Isso me faz muito lembrar a oração de Salomão dedicando o templo de Israel. E lá na oração de Salomão diz assim, se naquela terra eles verdadeiramente e sinceramente se arrependerem e orarem a ti, virados na direção desta terra que deste aos nossos antepassados, desta cidade que escolheste e deste templo que construí em honra do teu nome, escuta as orações deles, do teu lar no céu, ouve-os e dá-lhes a vitória, perdoa os pecados que o teu povo tem cometido contra ti. Ele está falando, Salomão estava orando exatamente para o futuro de um Daniel desse.
Porque aqui Salomão está dizendo, olha, se nós pecarmos contra o Senhor e um dia fomos levados para uma terra estranha, que essa pessoa, quando orar, essa pessoa se virar para Jerusalém, para o templo, que o Senhor escute essa pessoa. E aqui você tem o Daniel orando virado para Jerusalém. Daniel está orando virado para Jerusalém. 3 vezes ao dia ele fazia isso. Queridos irmãos, Daniel orava 3 vezes ao dia, como costumava fazer. Isso me chama demais a atenção, me chama muito a atenção. As igrejas, as pessoas, nós estamos todos em oração. A nossa região aqui, a nossa mesa, né, que a gente chama de MEAR, mesa regional, que são as igrejas cristãs evangélicas da nossa região, elas estão nesses dias em 240 horas de oração ininterruptas. Uma igreja termina o seu período de 12 horas, outra assume, a outra termina, outra assume. Dentro das 12 horas, os irmãos vão orando de 30 em 30 minutos, de hora em hora. Então nós estamos há 240 horas orando. Isso é sensacional, espetacular. Os irmãos estão orando mais. O que me chama a atenção é, até quando ficaremos assim? Porque Daniel, ele vivia e era costume do Daniel viver assim. Daniel tinha costume de orar, não era apenas na época da crise. Daniel orava ao Senhor. Queridos irmãos, as crises vão passar. Você não precisa ter dúvidas que o coronavírus vai passar, que a Covid vai passar, que as doenças vão passar. Infelizmente, é óbvio, estamos perdendo pessoas queridas, pessoas estão sendo chamadas por Deus para a eternidade com Ele. Aqui na igreja perdemos já 2 pessoas muito amadas, muito queridas. Então, mas nós sabemos, irmãos, que para aqueles que continuarem aqui na terra, na sua vida, que Deus ainda quiser manter aqui, vai passar. Vai passar. Dias melhores virão. É óbvio que dias melhores virão. A questão é, como é que nós estaremos como crentes depois que esses dias mais difíceis passarem? A gente tem visto, parece Deus dando aquela balançada, Deus dando aquela sacudida no muro para ver quem cai, quem está em cima do muro, para que lado que cai. Um dia Jesus disse para Pedro, Pedro, eu vou sacudir você. Aliás, não eu, né? O diabo está sacudindo, peneirando você. A ideia de peneirar para ver o que sobra, para sacudir para ver o que sobra, qual é o grão que é de verdade, qual que é erva daninha, o que é sementes ruins, o que é pedra. Então, balançando para ver. Daniel não estava orando porque ele estava dentro da cova dos leões. Daniel orou porque era costume de Daniel orar. Costume de Daniel. Victor Hugo, que é um romancista, um literato importante da França, inclusive não era cristão na nossa perspectiva, tá? Dizem que o Victor Hugo tinha, inclusive, uma vertente espírita. E ele diz o seguinte, o que o Victor Hugo diz? Há pensamentos que são orações, há momentos nos quais, seja qual for a posição do corpo, a alma está de joelhos. De fato, Gilberto Gil, muito longe de ser cristão, ele tem uma canção que gosto muito. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar, tenho que subir ao céu sem cordas para segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada, que ao findar vai dar em nada do que eu pensava encontrar. Na visão do Gilberto Gil, quando você fala com Deus, pode ser que aquilo que você espera de fato não aconteça. Que Deus tenha outras coisas para você. Olha que interessante a perspectiva dele. Agora, de um homem crente, talvez um dos grandes homens da história cristã, você pode concordar ou discordar das doutrinas do Calvino, mas jamais pode discordar da vida dele como crente, como um grande teólogo. A oração é o antídoto para as nossas aflições. Essa é a ideia, meus irmãos. Quando Daniel foi informado que ele poderia ser morto por servir a Deus, Daniel orou. E não orou porque estava em apuros. Daniel orou como era costume de Daniel fazer. E a terceira e última palavra é: Daniel confiou em Deus. Irmãos, que maravilha! Daniel confiou em Deus. Essa é exatamente a ideia. Aí, a partir do verso 16, você vai caminhando até no verso 23, e ele vai caminhando e vai dizendo: olha, o rei, ele ficou preocupadíssimo à noite. O texto vai dizer o seguinte: olha, o rei, ele não dormiu à noite, ele não comeu. O rei, ele ficou angustiado porque ele gostava de Daniel. Ele, de alguma forma, o rei foi manipulado por aquelas pessoas, tanto que o rei foi impiedoso com elas. Quando o rei percebeu
que aquelas pessoas tinham conduzido o rei a colocar na cova dos leões um homem íntegro. Quando Daniel saiu de lá, o rei mandou que aquelas pessoas com as suas famílias fossem devoradas pelos leões que estavam ali. O rei soube, ele imaginou que ele havia sido manipulado por aquelas pessoas, certo? Manipulado por elas. Aqueles homens manipularam o rei. Quando Daniel, então, ele sai dessa cova dos leões, a ideia é, olha, o rei angustiado com tudo, chateado com aquilo, preocupado com aquilo. O rei chega de manhã, Daniel, será que o seu Deus salvou você? E eu gosto demais da resposta de Daniel, salvou sim. Sabe por que ele me salvou? Porque ele não encontrou nada em mim contra Deus e nem contra você, nem contra o rei. Salve o rei. A gente vive, e agora ainda voltando até no primeiro ponto aqui do meu estudo sobre integridade, a gente vive dias bastante difíceis, irmãos, entre essa perspectiva de obedecer a Deus, obedecer aos homens, que são desafios muito grandes. Tenho visto irmãos de todos os lados ideológicos desrespeitando pessoas, desrespeitando líderes, por causa do seu ponto de vista ideológico, ama demais um, não gosta do outro, e é um desafio para o cristão. É um desafio do cristão, não é sujeição à liderança, é submissão à liderança. E mesmo quando você se revolta contra a liderança, que você se revolte como um crente deve fazer. Mas é aqui uma dicotomia muito interessante. Daniel diz, olha, eu não fui achado desleal nem a Deus nem ao rei. E essa é a interpretação de Daniel, por isso que ele não foi morto, por isso que ele não morreu. É claro, meus irmãos, que a gente hoje, no entendimento amplo da Bíblia, nós sabemos que ele não morreu, não era apenas por isso, não era esse o grande motivo de ter feito Daniel não morrer. Porque a gente sabe hoje que grandes homens de Deus, que confiam em Deus, morreram por causa de Cristo. Morreram, partiram, nós conhecemos tantos. Paulo, quando ele pediu para ter a sua vida curada, Deus disse para ele, a minha graça te basta, Paulo. Apóstolo Paulo, viva, o que eu fiz por você já é o suficiente. Tiago, um dos grandes homens da história da igreja, ele foi o primeiro a ser cerrado, passado ao fio da espada, não cerrado, mas passado ao fio da espada, para que os governantes fizessem uma média com as pessoas que estavam cobrando alguma atitude contra o cristianismo. Jeremias foi perseguido a vida toda. Jeremias é perseguido a vida toda. Quantos mártires morreram na história da igreja? Quantos homens de Deus morreram na história da igreja? Agora, Daniel, Deus tinha um plano diferente na vida do Daniel. Essa é a questão. O que me chama a atenção é a confiança de Daniel em Deus. Daniel estava aqui andando pelo vale da sombra da morte e Daniel confiando em Deus. Daniel dizendo, olha, eu confio em Deus, eu estou confiante no Senhor, eu estou aqui. Se Deus quiser tirar a minha vida, Ele continua Deus, eu estarei fiel a Deus. Se Deus me mantiver aqui firme, com um projeto, com um plano ainda para a minha vida aqui, ainda não me quer com Ele, eu vou seguir a minha vida, mas me chama demais a atenção a perspectiva da pessoa olhar para Daniel, sabe? Olhar para Daniel e perceber que Daniel tinha confiado em Deus, pois ele, verso 23, pois ele tinha confiado no seu Deus. Característica de muita intimidade, o texto fala algumas vezes de seu Deus. O texto fala algumas vezes de um Deus que era o Deus de Daniel, um Deus da intimidade do Daniel, do Abba Pai, do paizinho, do Deus amigo. O Deus justo, mas o Deus amigo, o Deus que era próximo. Daniel confiou em Deus. Na cova dos leões, Daniel confiou em Deus. Na cova dos leões, Daniel confiou em Deus. Que maravilha! Na cova dos leões, Daniel confiou em Deus. Primeiro, meus queridos irmãos, nesses dias de cova dos leões, não foi achado em Daniel, não se achou nenhuma falha. Que esperança para nós viver de forma íntegra nesses dias, sem se rebelar contra Deus, sem se rebelar sem o medo exacerbado, exagerado da vida. Que as pessoas olhem para nós cristãos e que a gente seja visto como alguém que não tem falha,
que reflete a glória do Senhor nessa vida. E dias são difíceis. Quantas vezes somos levados pela multidão a se rebelar contra Deus, a fazer coisas contra as autoridades. E eu não estou dizendo sobre sujeição, tá? Não me interprete mal. Mas eu estou dizendo para que a gente não rompa com a autoridade que foi imposta por Deus, do jeito que Deus... E a autoridade não é apenas o nosso presidente, é o nosso governador, é o nosso prefeito, é o diretor da nossa escola, muitas vezes é o nosso patrão, é um filho em relação ao seu pai. Então, isso não significa ser sujeito a ele, mas ser submisso, entender. Daniel não foi achado em falha nem com os homens e nem com Deus. Daniel, na cova dos leões e antes dela, sabendo que ele iria para a cova, Daniel orou. Não só por isso, porque era costume de Daniel orar ao Senhor. Era costume de Daniel. E terceiro, na cova dos leões, lá dentro do buraco, Salmo 23, andando pelo vale da sombra da morte, andando pelo vale da sombra da morte, Daniel confiou em Deus. Daniel confiou em Deus. Que seja, assim, esse grande exemplo de Daniel para nós aqui na nossa cova dos leões do século 21. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar, meus irmãos, para que Deus nos dê a força que Daniel teve de andar com o Senhor, de ser íntegro, de orar, independente da cova dos leões e de confiar em Deus em dias tão difíceis. Deus amado, oramos ao Senhor, meu Pai, por esses dias, pela cova dos leões que temos vivido, que temos passado, perigo a cada dia, a cada minuto, essa luta para a sobrevivência, essa luta para viver. Meu Deus, que independentemente de qualquer coisa, nós sejamos encontrados íntegros, meu Pai. Segundo, meu Deus, que a gente possa orar ao Senhor não só agora, mas Daniel, era costume de Daniel orar ao Senhor. Tanto que os inimigos só sabiam, olha, se a gente pode fazer isso, que eu tenho certeza que ele não vai deixar de orar. E terceiro, meu Deus, que eu possa confiar em Deus e confiar no Senhor. Em dias tão difíceis, que eu possa dormir, descansar. Salmo 4, verso 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, tu me fazes repousar seguro. Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Meu Deus, Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que essas sejam práticas na minha vida, assim como Daniel, na cova dos leões, eu confio no Senhor. Deus amado, abençoe a cada um de nós. Se tem algum irmão, amigo, amiga, irmã que está assistindo a esse culto e quer, nesse momento, estar colocando diante do Senhor o seu pedido de oração, a sua angústia, o seu medo. Meu Deus, que o Senhor receba, meu Pai, como Pai amado, como Pai amoroso, que o Senhor receba a oração de cada irmão. Cuide da nossa vida, oramos ao Senhor que o Senhor proteja a nossa família de todos os males, ó Pai, de todos os males. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Amém. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o consolo, a comunhão e o conforto do Espírito Santo possam estar com cada um de nós aqui nesse lugar, com todos os nossos irmãos em todos os lugares da terra, que seja hoje, amanhã e até a volta bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.